Quando a mentira se põe a serviço dos ódios, as consequências são muito pouco humanas e, principalmente, nunca serão democráticas. A ministra Carmen Lúcia abordou o uso de tecnologias e a propagação de mentiras digitais, ressaltando como isso pode comprometer a confiança no processo democrático. Ela discute a gravidade das consequências do ódio e da desinformação, enfatizando a importância de aceitar os resultados eleitorais como parte da democracia. Veja a sua fala. Mas antes, não esqueça de se inscrever, curtir e ativar o sininho. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Senhor presidente, mais uma vez eu reitero os cumprimentos apresentados antes a Vossa Excelência, aos senhores ministros, com uma ênfase especial ao ministro relator, que tem se debruçado de forma muito aprofundada neste caso, com estudo e com empenho enorme para que a gente dê a resposta que a sociedade precisa de receber, à subprocuradora-geral, doutora Cláudia, aos senhores advogados, especialmente esses que, representando os denunciados, também têm um desempenho muito especial, servidores todos. Senhor presidente, este é o chamado núcleo no qual se enfatiza o uso de determinados instrumentos que estão hoje à disposição da sociedade de uma forma geral e não podem ser utilizados, menos ainda pela administração pública ou abusadamente pela administração, por órgãos da administração pública ou por agentes ou por pessoas que tinham acesso às possibilidades de comprometer ao invés de servir o bem público. Este núcleo trata disso. Como é que a mentira plantada de forma divulgada, projetada, executada para um objetivo específico, que era de manter um determinado núcleo sem que ele seja representante legítimo por meio da eleição nos órgãos de poder, possa acontecer exatamente por esse tipo de comportamento delituoso. Eu não sou contra as tecnologias, nem poderia ser, e acho que ninguém é, porque as tecnologias por si não são boas ou más. Mal é o uso que se pode fazer e que, neste caso, fizeram realmente com as consequências que foram assistidas estarrecidamente por toda a sociedade brasileira. Quando a mentira se põe a serviço dos ódios, as consequências são muito pouco humanas e, principalmente, nunca serão democráticas. O ódio era um veneno, não é, ministro Flávio Dino? Conversamos sobre venenos, em que se dizia, não adianta você tomar e querer que o outro morra. Agora, aquele que se acha tomado deste veneno do ódio pode contaminar sem precisar sequer se apresentar ao outro pela singela via de uma disseminação que, como se fosse efetivamente um tóxico gravíssimo posto numa caixa d'água de desumanidades distribuída a todo mundo, é sorvida sem que a pessoa nem se dê conta dela. Esta gravidade da contaminação das mentiras digitais voltadas a finalidades, o ministro relator fez referência a um populismo digital, acho que é mais grave do que isso, porque o que nós vimos foi a busca de uma destruição não apenas material, mas de toda a simbologia que sustenta a confiança no processo democrático, na dinâmica democrática de uma sociedade que acabava de passar por uma eleição na qual o eleitorado fez a escolha. Aos que votaram e não conseguiram que os seus candidatos fossem eleitos, aos que votaram e o seu voto acabou formando a maioria. Isto é a democracia. Não é o regime político, a forma de convivência na qual quem ganha aceita o resultado. Democracia é quando quem perde aceita o resultado e sabe que haverá de continuar lutando e que haverá espaço, ainda que ele seja minoria no momento, mas a materialidade delitiva e pelo menos indícios de que este grupo, cada um deles com sua conduta devidamente descrita, que foi também aqui demonstrada à saciedade pelo ministro Alexandre, que podem ter contribuído ou que podem ter ensejado as práticas e que pode ter fortalecido e garantido essas práticas, me parece devidamente demonstrado, razão pela qual, senhor presidente, eu estou votando no sentido de receber a denúncia
quanto a estes 7 denunciados, Ailton Gonçalves, Moraes Barros, Ângelo Martins, Carlos César Moretson, Giancarlo, Guilherme Marques, Marcelo Araújo Bomevete, Reginaldo, na forma, portanto, da denúncia apresentada. Muito obrigada, presidente. Obrigado, ministra Carmen Lúcia. Eu queria reiterar meus cumprimentos às eminentes advogadas e advogados que fizeram sustentações orais, mas dizer que eu estou aqui acompanhando o eminente relator. Ficou clara na exposição feita pelo ministro Alexandre de Moraes a presença de diversos documentos, áudios, relatórios policiais, gravações, o uso de ferramentas altamente invasivas, a produção de um grande volume de conteúdo falso, fraudulento, tudo a indicar a materialidade dos crimes que foram descritos na denúncia que ora estamos aqui examinando. Também o voto do eminente relator, que vai na linha do voto escrito, que também estou juntando, indica o possível envolvimento de agentes do Estado e agentes privados para minar as instituições democráticas e também influenciar o comportamento de pessoas com vistas a permitir a realização de um golpe de Estado. Então, é tudo isso que foi devidamente descrito na denúncia e que será objeto de uma detalhada instrução, que me levam também a receber a denúncia por entender que está presente aqui a materialidade e os indícios de autoria necessários para esse recebimento de denúncia. Então, acompanho o eminente relator na íntegra para receber a denúncia e proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, no julgamento do mérito da PET 12.100, recebimento de denúncia do núcleo 4, verificou estarem presentes os requisitos exigidos pelo artigo 41 e artigo 395 do Código de Processo Penal e recebeu integralmente a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Ailton Gonçalves Moraes Barros, Ângelo Martins de Nicole, Carlos César Moretson Rocha, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques Almeida, Marcelo Araújo Bomivete, Reginaldo Vieira de Abreu. E, em razão do término da análise deste recebimento de denúncia, cancelo a sessão extraordinária que estava agendada para a data de amanhã, às 9h30. Então, desejo uma boa tarde a todos e declaro encerrada a sessão.